boa noite aos telespectadores do canal 6 da NET Porto Alegre, canal Grande Sul TV. Começando agora mais um Comunicando Atualidades, o quarto da série já. E nós temos aqui nos estúdios da G-Sul TV a Aline Machado Fruê e o Marcos Vinícius Schneider. Aliás, o programa hoje é praticamente um Comunicando Direito, porque a Aline é advogada, eu sou advogado, o Marcos é advogado. E nós vamos falar sobre uma série de questões, como sustentabilidade, idosos, direito dos idosos, um pouco de trânsito, direito de trânsito voltado para os idosos. Ou seja, temos muitos assuntos a serem tratados no dia de hoje. Bom, na semana passada eu fui a Balneário Camboriú para participar de um evento ligado à sustentabilidade, o 9º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. Fui convidado para dar uma palestra pelo pessoal do Instituto Amigos do Fórum Social Mundial, pelo Lélio Falcão, para um grupo que se reunia na Casa do Idoso, que fica aos fundos da Univale, lá em Balneário Camboriú, sobre idosos e educação ambiental e bioética. E acabei conhecendo a secretária municipal de idosos do Balneário Camboriú. Acabei sabendo que o Balneário Camboriú tem uma secretaria municipal do idoso, inclusive está com todo um projeto para concorrer no final do ano agora para ser mais uma cidade amiga do idoso, como é Porto Alegre, como Novo Hamburgo e Veranópolis, aqui no Rio Grande do Sul, estão encaminhando seus pedidos de cidades amigas do idosos. E conversei com a Cristina Barrichello, que é a secretária de Balneário Camboriú, e ela nos apresentou uma série de programas desenvolvidos pela Prefeitura de Balneário Camboriú. Então eles têm lá na Secretaria Municipal do Idoso, eles têm cão-terapeuta, eles têm grupos de dança, grupos de línguas, inclusive de francês, Marcos, eu ensino francês lá, espanhol, inglês, outras línguas. Tem vários grupos que os idosos se reúnem para fazer yoga, para dançar. Eles atendem em torno de 3 mil idosos por mês. Trabalham com as questões do idoso vulnerável, do idoso agredido, do idoso rejeitado pela família, mas trabalham também com questões ligadas à saúde mental do idoso, uma forma de prevenir do idoso ter um amanhã, pensar, que nem a Cristina disse, o grande problema do idoso é que às vezes ele não tem planos para o futuro, e nós devemos fazer planos para o nosso envelhecimento e estar sempre renovando. Bom, passa a entrevista da Cristina Barrichello e vocês vão ver que a Luna, que é uma cadelinha pug, estava ali no meio de nós, ali enquanto a gente dava entrevista, ela estava circulando no meio das nossas pernas, fazendo a sua função de cão-terapeuta. Estamos com a secretária de idoso do município de Balneário Camboriú, a Cristina Barrichello. Cristina, você está há 9 meses à frente da secretaria. Quais têm sido os maiores desafios enfrentados? O maior desafio foi começar toda a implantação de políticas públicas para o idoso aqui em Balneário Camboriú. Foi feita uma gestação, foi feito todo um planejamento e estudo, e agora os idosos estão podendo usufruir. Nós temos 3 eixos que foram montados. Primeiro é o eixo da saúde, a saúde mental e a saúde física, onde vão todas as oficinas, desde movimento articular, fisioterapia, dança, biodança, a questão da saúde mental, onde nós temos as oficinas da mente, os atendimentos psicológicos individuais e grupos terapêuticos. Nós sabemos que com o envelhecimento, muitas pessoas idosas, elas acabam tendo doenças como a depressão, como a demência, enfim. Se você puder fazer a prevenção, você estará dando um outro tipo de envelhecimento. Fiquei sabendo agora também que a secretaria
e o Conselho do Idoso irão para Porto Alegre no Fórum Social Mundial. Certamente vamos ter várias oficinas com todas essas expertises daqui de Balneário Camboriú. Exatamente, nós estaremos indo com uma grande caravana, mais de 100 pessoas lá para o fórum, e vamos estar apresentando as nossas oficinas, vamos estar aprendendo também, conhecendo novos trabalhos, porque não existe idade para aprender. Bom, vocês viram a entrevista da Cristina, eu achei fantástica a experiência. Porto Alegre, por exemplo, nós temos o Conselho Municipal do Idoso, que na verdade joga com algumas verbas para algumas instituições maiores. Parece, há dados, de que praticamente todas as verbas ficam com 5 grandes entidades e efetivamente a Prefeitura não tem desenvolvido uma política de idosos que nem essa mostrada por Balneário Camboriú. Esqueça, Porto Alegre acaba migrando para isso. Mas Aline, nós tínhamos conversado esse dia a respeito do Estatuto do Idoso, das regras de trânsito, dos desrespeitos, das coisas que acontecem. Eu sei que tu gosta bastante desse assunto. Se apresentem para os nossos telespectadores, fala um pouquinho. Boa noite, doutor Ivan, boa noite, doutor Marcos, boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui aceitando esse convite para falar um pouquinho de questões bem práticas relacionadas ao trânsito, aos direitos dos idosos e o funcionamento das vagas para essa população idosa, que às vezes a gente tem dúvida. O idoso ele tem a vaga disponível, às vezes a vaga está ali, ele utiliza e depois tem a surpresa quando chega em casa, aquela multinha, porque não sabe como utilizar adequadamente. Bom, na prática, né, o Estatuto do Idoso, ele prevê que 5% das vagas em estacionamentos públicos e estacionamentos privados, que essas vagas devem ser posicionadas de forma a garantir melhor comodidade aos idosos, elas devem ser garantidas e viabilizadas a essa população. Só que não basta ser idoso, doutor Ivan, porque se assim fosse, o poder público, o governo, as entidades fiscalizadoras, elas não poderiam assegurar que realmente é essa população que está podendo usufruir desse direito a uma vaga mais prioritária, né? Então, como funciona? Bom, na prática, a pessoa maior de 60 anos, condutor ou não de veículo automotor, ela deve possuir uma credencial. Essa credencial ela deve ficar visível no seu veículo e não necessariamente que ela precise ser o condutor do veículo, né? Ela pode estar, por ser uma pessoa com dificuldade de locomoção ou uma pessoa com idade avançada, ela pode estar como passageiro, na carona, e mesmo assim usufruir dessa vaga especial. Essa credencial, doutor Ivan, ela precisa ser feita por uma entidade pública. Então, o que acontece? Pessoa maior de 60 anos deve dirigir-se, no caso aqui em Porto Alegre, né, à empresa pública. Lá tem um setor voltado ao cidadão, faz o requerimento. Essa credencial ela tem validade para todo o Brasil, ou seja, a pessoa está em viagem, está em outro estado, pode utilizar-se dessa credencial. Devendo só observar, doutor Ivan, que vagas de deficientes são para deficientes e vagas para idosos são para idosos. Claro, pode acontecer da pessoa ter as duas características, né? Mas aí, nesse caso, ela precisa ter as duas credenciais. Porque se ela tiver com uma credencial de idoso, ela não pode usufruir da vaga de deficiente, ainda que essa vaga esteja livre. Essa credencial ela é bem simples, dirigir-se à empresa pública com cópia do RG, comprovante de endereço, e ela tem um custo de, na média, R$ 21,60, que é a variação da nossa UFM aí. Essa credencial, doutor Ivan, ela não está vinculada ao veículo, quer dizer que se a pessoa for caroneiro de qualquer outro condutor, ela pode utilizar naturalmente.
E uma questão que eu gostaria de falar, que é bem atual, que é uma novidade, que ela veio com uma lei do nosso senador Romário, que trata muito das questões dos deficientes, dos atendimentos prioritários. E o Romário fez uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro em que essas vagas que são localizadas, vagas reservadas a idosos e pessoas com deficiências, que são localizadas em estabelecimentos privados, elas também necessitam do uso de credencial. Isso foi uma forma, né, de que a pessoa que frequenta um lugar privado também tenha esse direito assegurado de chegar ali e poder utilizar. E o que acontece com isso? Nem sempre isso é respeitado, né? Embora o CTB tenha tido essa alteração, a população ainda não tomou o necessário conhecimento, né, de que as regras de trânsito, elas também são aplicáveis em locais privados, né? Porque antigamente só se pensava, bom, regra de trânsito só em via pública, né? Mas essa é a novidade do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, a pessoa que não porta uma credencial e estaciona o seu veículo numa vaga reservada, ela está sujeita à infração de trânsito, né? Quer dizer que, claro, isso compete ao gerente do estabelecimento, né, privado, que vai, no caso, daí, acionar a fiscalização, e essa fiscalização ela pode ser ali praticada, né, a pessoa que utiliza uma vaga em estabelecimento privado indevidamente, ela pode ser autuada. Então aí fica o recado, né? O recado. Uma perguntinha. Nós temos uma credencial para o idoso, a credencial para a pessoa com deficiência, mas tem uma credencial para a mulher grávida também. São os três? Na verdade, doutor, são duas credenciais. Ah, tá. São duas credenciais. As vagas para mulheres gestantes, não há regulamentação, né? Elas ficam a critério do estabelecimento. Não, mas que a gente tem visto nas ruas de Porto Alegre, às vezes tem a marcação de vaga para gestante. Tem a marcação, mas isso ainda não está regulamentado. Não temos regulamentação. Então, o que exige credencial conforme o Código de Trânsito, porque como é que a gente toma com base? O que gera sanção, né, doutor Ivan? O que gera sanção? Estacionar em vaga reservada a deficiente ou a idoso. Estacionar em vaga reservada a gestante, não há regulamentação ainda e não há sanção. Portanto, se for estacionado ali, não se exige credencial, não gera autuação. Então, por enquanto... E nem prova de que está grávida. E nem prova de que está grávida. Por enquanto, não se tem uma sanção, mas a gente espera, assim, como mulher, que um dia esse direito também seja aí amplamente reconhecido, né? Aliás, eu espero que um dia tenhamos vagas reservadas para obesos. Mas já temos credencial para obeso, doutor. Ah, já tem? Já temos credencial para obeso. Me permite estacionar onde? Não. Na vaga de deficiente? Não, na vaga do coletivo. Ah, na vaga do coletivo. Ah, bom, tá certo. No ônibus temos. Tem especial para quem... Tem assento especial para quem o obeso não consegue Exatamente. Passar na roleta. Conforme o tamanho da barriga, realmente entala. Eu ainda estou conseguindo. Sim. Esses dias eu tentei e passei. E passei na roleta com alguma facilidade. E só para concluir, então, para quem acha que o local que frequenta, as vagas reservadas não estão sendo legalmente cumpridas, eu sugiro que procure o Ministério Público. Afinal de contas, né, ele é o fiscal das leis e como o Estatuto do Idoso reserva esse percentual, né, de vagas, eu convido a quem se sentir lesado que procure seus direitos aí acionando. Já vi casos em que foi feito termo de ajustamento de conduta e em que os estabelecimentos tiveram que fazer a devida fiscalização e orientação dos clientes quanto ao uso dessas vagas. E era essa a minha mensagem aí. Bom, vai ficar aqui na bancada para a gente continuar comentando alguns outros assuntos. Eu queria saber dos meus companheiros de bancada no dia de hoje. Nós estamos falando de idosos, estamos falando de vaga de estacionamento. Como um todo, vocês acham que a nossa cidade, que ainda detém o título de cidade amiga do idoso, ela é uma cidade preparada para a população idosa?
Olha, eu acredito, eu vou tomar a palavra, né? Boa noite aos nossos amigos telespectadores aí, né? Os nossos amigos aqui da bancada, doutor Aline e doutor Ivan. E desde já agradecendo o convite para participação do programa. Eu acredito que Porto Alegre ainda tem uma série de adaptações a ser feitas, mas em comparação com outras capitais do Brasil, nós estamos bem à frente. Talvez seja por isso tenhamos recebido esse título de cidade amiga do idoso. Nós temos visto os órgãos públicos facilitarem os acessos nos finais de calçada, né, com as rampas. Nós temos visto diversos, não só órgãos públicos, como também alguns restaurantes, alguns estabelecimentos que facilitam o acesso com uma sinalização adequada. Tive a oportunidade de visitar algumas capitais, assim como o doutor, também a doutora, e nós verificamos que existem sim outras capitais que estão bastante atrasadas, estão bem mais deficitárias nessa questão. Então, Porto Alegre tem dado uma atenção que poderia ser maior, mas acredito que num cenário nacional nós estamos nos encaminhando bem. Essa é uma preocupação que nós temos que ter. No Rio Grande do Sul, tá? Dados do IBGE, nós já temos mais de 1.300 idosos com mais de 100 anos. Nós temos uma das médias de longevidade maior do país. Porto Alegre é, se não me engano, se eu não estou errado, a capital com maior número de idosos. Chega, se não me engano, a em torno de 25% a 28% da população de Porto Alegre já é idosa. Nós temos um dado, inclusive, que saiu agora cerca de 2 semanas, né? Que o estado do Rio Grande do Sul vai ser o primeiro, no ano de 2030, vai ser o primeiro a ultrapassar o número de mortes, vai ser maior que o número de nascimentos. Ou seja, nós somos o estado mais velho, né, da União. Se os números do PNUD estiverem certos, vocês ouviram o programa passado que o Dr. Emerson Lemes contestou um pouco a base de dados do PNUD, que é feita a atualização do IBGE, acho que vamos ter que esperar para ter certeza no próximo censo, mas é um dado que nos preocupa. Bom, eu disse lá em Balneário Camboriú, eu tenho dito em algumas reuniões do Fórum Social Mundial, de que uma cidade adaptada para o idoso é uma cidade adaptada para qualquer pessoa. Para mim, para ti, para a criança, para o PCD, porque boa parte dos idosos tem problema de locomoção, tem problema de mobilidade, enfrentam dificuldades com relação a isso, e nós temos que realmente ter políticas públicas voltadas para a mobilidade, para acessibilidade, voltada para o idoso em geral, para que ele não sofra violência, uma melhor preparação das famílias para cuidar do seu idoso, né? Porque as famílias hoje, muitas, não cuidam do idoso. Eu não tenho nada contra os residenciais geriátricos. Aliás, os de Porto Alegre melhoraram muito em qualidade nos últimos anos, mas eu não creio que a gente vai ter residencial geriátrico para todo mundo. E nós vamos ter um grande envelhecimento da população. Então, em algum momento nós vamos ter que começar a pensar de como voltar a cuidar dos nossos pais em casa. Se bem que tem idosos que trabalham e idosos que são premiados. Antes de ir para o intervalo, quando estava lá em Camboriú, eu conversei também com o presidente do Conselho Sênior do Idoso. O Balneário Camboriú, dentro da secretaria, além do Conselho Municipal, tem um Conselho de Anciões, que é um conselho sênior que debate políticas públicas e atua direto junto à secretaria. E o presidente do Conselho Sênior, o seu João Carlos Galvão, é uma espécie do engenheiro construiu Brasília, do Niemeyer do Sul, embora ele seja de Minas Gerais, porque ele já construiu várias pontes, ele participou ativamente da construção da rodovia transamericana, aquela que passa por cima dos Andes, que faz a ligação dos demais países da América Latina, a 4.300 metros de altitude. Tem vários títulos internacionais, é um engenheiro de nome lá em Camboriú, construiu quase toda Camboriú,
Tá? E aos 80 e poucos anos continua atuando, tanto na engenharia e agora na política, no Conselho Sênior. Toca aí a palavrinha do João Carlos Galvão e depois vamos para um pequeno intervalo. Nós viemos a Balneário Camboriú para assistir na Univale ao 9º Congresso Brasileiro de Educação Ambiental, aliás, 9º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. E nos surpreendemos, que nós não sabíamos, que em Balneário Camboriú existe uma Secretaria Municipal da Pessoa Idosa e que existe um Conselho Sênior dos Idosos que faz um belíssimo trabalho aqui em Balneário Camboriú. Estamos com o presidente do Conselho Sênior do Idoso aqui do Balneário Camboriú, o seu Galvão, que é engenheiro, inclusive, dos mais antigos, engenheiro laureado, com títulos no exterior, com medalhas. Seu Galvão, como é que é ser presidente deste Conselho Sênior e há quanto tempo ele existe? Bom dia para todos que estão me ouvindo. Ser presidente do Conselho Sênior é uma honra para mim. O Conselho Sênior é constituído de pessoas com experiência em alguns setores de atividade profissional que foi realizada no período de sua atividade profissional, antes de se aposentar, e foi reunido para dar um apoio e trazer melhores qualidades de vida para Balneário Camboriú, e tanto para os visitantes de Balneário Camboriú. Então, nosso objetivo é mais no sentido como se faz na engenharia, olhar os problemas que se apresentam antes que fazer um planejamento antes que se aconteça e trazer solução. Nós dividimos o Conselho Sênior, começamos a estudar primeiro a saúde, para olhar quais as dificuldades que tem, que é uma das coisas mais importantes que a pessoa precisa sempre focar nesse sentido. Estou estudando a saúde, depois vem a segurança, vem o transporte e trabalhamos diretamente com o prefeito de Balneário Camboriú. Qual o nosso objetivo? Ele é formado, como eu já falei, de pessoas sênior. São pessoas experientes que estudam desde os problemas da pessoa de terceira idade, dos idosos, como de toda a deficiência, até as crianças de Balneário Camboriú. É ligado diretamente ao gabinete do prefeito. Então, tudo aquilo que precisa ser melhorado, tanto para a população e como os visitantes, que Balneário é uma cidade turística, vive do turismo, para trazer melhor qualidade de vida. E nós estamos querendo conseguir também, como Porto Alegre, chegar em primeiro lugar nesse sentido. Eu agradeço a visita de todos vocês que estiveram aqui. Todo mundo será bem recebido aqui em Balneário Camboriú. Eu agradeço toda essa visita, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, seu Galvão, para o Comunicando Atualidades. Voltamos do nosso pequeno intervalo, tá? E vocês viram ali depois a palavra do nosso engenheiro sênior, né? Em plena atividade aos seus 81 anos, tá? Para ver a força do idoso, que ainda nessa idade ainda trabalha, ainda ajuda. O Brasil tem essa mania, né, Marcos, né, de querer descartar o velho. E não é assim. O velho tem muita experiência, tem muita coisa para nos trazer. Nos países da Europa, nos países da Ásia, eles são muito valorizados. Bom, mas eu estava conversando com o Marcos, tem algumas isenções
que os idosos têm direito, né? E aí eu queria que o Marcos nos falasse um pouquinho sobre isso. Eu separei aqui, doutor, eu fiz uma pesquisa aí, e algumas isenções e alguns direitos as pessoas até já conhecem, mas é sempre bom a gente trazer informação, porque sempre pode ter alguém que não saiba que tem esse direito guarnecido, né? Então, nós temos uma isenção de impostos na compra do carro zero, que pode chegar até 30% de desconto do valor do veículo. Essa isenção ela não é com relação à idade, mas ela inclui num rol de doenças hernia de disco, problema de joelho, que geralmente são problemas dos idosos, que idosos adquirem com o tempo, do desgaste do corpo físico. Temos a doença de Parkinson. Obesos também. Obesos, doenças... Eu digo meu joelho. Doenças degenerativas, né? Nós temos um rol imenso que é abrigado por essa regulamentação. E claro que é necessário um laudo de um médico. Geralmente as concessionárias ou os departamentos de trânsito dos estados, eles têm já todo o rol de documentação necessária para que se alcance essas isenções. Mas é bem interessante, não só para idosos, para qualquer outra pessoa que não tenha alcançado ainda os 60 anos de idade, mas que se encontre no rol dessas doenças que são elencadas ali na regulamentação, elas podem alcançar esses 30%, até 30% de desconto no valor do veículo 0 km. O IBGE em 2010 apurou que cerca de 46 milhões de pessoas no Brasil podem ter direito a esse desconto. É quase uma em cada duas pessoas, se contar a maioridade, né, para que você compre um veículo, quase uma em cada duas pessoas podem ter direito a esse desconto. E na mesma coisa que nem das vagas, não precisa ser exatamente a pessoa que dirige, né? Não. Pode... Existem casos, no nome do idoso Isso. ou do deficiente, Isso. tá? Mas o motorista não precisa ser ele. Caso a doença impeça a pessoa de ser o condutor, o veículo pode ser adquirido pelo condutor indicado por aquela pessoa. Então, isso também funciona da mesma maneira que na credencial. Existe uma série de requisitos. A Carteira Nacional de Habilitação sofre algumas modificações, mas isso tudo geralmente, como eu havia dito antes, as concessionárias ou o Detran do Estado, eles indicam qual é a documentação necessária para se chegar a esse benefício. Nós temos na seara previdenciária todo idoso que precisa de um cuidador tem direito a um adicional de 25% na sua aposentadoria, né? E daí então se faz toda ali a comprovação de que a pessoa necessita de um cuidador, atendendo aos requisitos da lei, da regulamentação. Nós temos só uma controvérsia nesse aspecto, porque assim, o Dr. Marcos, também quanto eu sabe, de vez em quando chega lá no escritório, para quem não sabe, o Dr. Marcos é meu sócio. O idoso que ele é aposentado já por invalidez, não há dúvida. Só que tem uma vírgula mal colocada lá no artigo, que tem gerado uma controvérsia. O INSS não está querendo pagar para quem não é aposentado por invalidez, para quem se tornou inválido depois da aposentadoria. E esse caso está no Supremo Tribunal Federal, que tem sido uma lentidão. E nós esperamos que definam logo. Eu tenho a impressão que tem muito idoso, e nós já temos alguns casos lá no escritório que faleceram e que não receberam o seu direito ainda porque os senhores ministros do Supremo não julgaram o caso. Está fazendo uma falta esse julgamento. Mas Bom, seguindo, nós temos também isenção do imposto de renda. Isenção do imposto de renda para quem recebe aposentadoria ou pensão e tem doenças graves. E aí também temos um rol de doenças, cardiopatias, câncer, Parkinson. Nós temos ali que é indicado na legislação, que a pessoa então fica isenta do imposto de renda. Nós também temos a isenção do IPTU, muito importante, que poucas pessoas conhecem. Né? Aqui em Porto Alegre, você liga para o número 156 e eles vão lhe dizer qual é a documentação que é exigida. Para o IPTU de 2017,
nós já ultrapassamos o prazo, mas para o IPTU de 2018, você tem que fazer a solicitação até o dia 30 de junho do ano que vem, de 2018, para conseguir a isenção. E os aposentados e pensionistas com renda que não ultrapasse 3 salários mínimos, que residam em um único imóvel residencial num valor de cerca de até R$230 mil, né, e que seja utilizado como residência do beneficiário. E dos que têm deficiência física ou mental, né, com o imóvel de cerca de até R$21 mil. E vale também, a isenção vale também para aluguel, para pessoas que são locatárias, se comprovadas essas questões. E aí então você liga lá para o 156 da Prefeitura de Porto Alegre, eles vão lhe dar todas essas informações necessárias para que você alcance essa isenção do IPTU em Porto Alegre. Bom, eu quero fazer um corte. Tem mais isenções depois? Temos aqui mais umas 2, 3 isenções. Então tá, voltamos depois do corte, que nós já começamos na semana passada, quando fizemos a gravação do Sul é Meu País, com um quadro que é o Cravando, Fincando, não dei o nome direito ainda para ele, a bandeira. Essa semana eu estive em Lajeado e Venâncio Aires. Nós vamos mostrar hoje o Cravando a Bandeira de Lajeado, com meu amigo coordenador municipal lá, o Vitor André Eckert. Nós estivemos lá em Lajeado, na Rádio Independente, dando uma entrevista sobre o plebiscito que vai acontecer agora 7 de outubro. E depois seguir viagem para Venâncio e Santa Maria. Em Santa Maria eu também tenho uma matéria sobre resíduos sólidos, lá com o pessoal da JEMG, que controla o chamado transbordo lá em Santa Maria. Vocês vão saber o que é isso lá depois do intervalo. Mas agora vamos fazer um rápido corte e o Cravando a Bandeira com meu amigo Vitor André, de Lajeado. Estamos aqui em Lajeado para o Fincando a Bandeira, do Comunicando Atualidades, com o meu amigo Vitor André, que é o coordenador municipal do Movimento Sul é Meu País, aqui em Lajeado, onde nós acabamos de dar uma entrevista para a Rádio Independente, do Grupo Independente. Tem várias rádios, tem jornal aqui também em Lajeado. Vitor, me diga, como é que está a organização do movimento aqui em Lajeado? Depois eu dou uma palhinha sobre o potencial econômico de Lajeado e o que a Independência do Sul poderia trazer de bom para cá. Bom, nós temos 10 urnas espalhadas pelo município, tem as localizações que de cabeça não lembro todos os nomes, né? Mas estamos com as 10 alocadas esse ano e temos mesários para todas elas. E estamos aí tentando arrecadar um maior número de participações possíveis no plebiscito, no dia 7 de outubro agora, próximo. E assim, Lajeado é uma cidade potencialmente econômica, tem bastante indústrias, né? A gente sabe que a grande movimentação que Lajeado tem é o setor industrial e depois vem o comércio. Pouca participação com a agricultura, mas em princípio ajuda em monte para o município, né? A separação dos 3 estados, né? Agora me deu branco na cabeça. Faz parte. É uma cidade economicamente ativa. Bem ativa. Qual é que é a base econômica? Industrial e comercial. Industrial e comercial. Isso, tá. A área rural praticamente não tem. Não temos mais. Com a independência dos municípios da volta. Isso, acabou se desfazendo a área rural, né? Lajeado em si tem 1% ainda de área rural, que é muito pouco, né? Então a participação é muito pouca na parte rural, né? Então mais é industrial e comercial. Bom, falamos aqui com o Vitor André e vamos fazer aquele nosso velho lema do movimento, né? Nós viemos aqui em Lajeado para dizer que basta de Brasília, o Sul é meu país. Bom, voltamos, o Marcos tinha mais alguma coisa para falar sobre o plano de saúde, né? Nós temos, com relação aos idosos, em 2004, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela estabeleceu que não poderia haver aumentos, né, nos planos de saúde para os idosos. Então ela estabeleceu diversas faixas de idade até os 59 anos. Então depois dos 59 anos não poderiam haver aumentos. Só que houveram
houve alguns aumentos, houve alguns problemas, entraram em discussão no STF, né, lá na instância superior, lá em Brasília, da Justiça, e houve uma decisão favorável em 2008, que os ministros deram. Então, se você tem acima de 59 anos e você teve reajuste do seu plano de saúde, as pessoas que têm ingressado na Justiça têm conseguido reaver as diferenças, porque foi vedado esse aumento substancial à pessoa que acima dos 59 anos. Então, os planos de saúde andaram fazendo alguns reajustes e as pessoas que estão ingressando na Justiça estão conseguindo reaver em valores corrigidos essas diferenças, esses abusos aí dos planos de saúde. E é aquela velha história. Abre o olho aberto, senão o pessoal te garfa. E se te garfarem, vem para a Justiça, que na Justiça a gente costuma resolver esses probleminhas. Mas assim, ó, nós tinha dito lá em Balneário Camboriú, e fomos participar de um programa de educação ambiental, né, da Univale, o 9º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. E aí nós fizemos alguns contatos, o Lélio palestrou lá numa atividade que tinha empresários, que tinha o setor dos trabalhadores e das universidades, para mostrar a responsabilidade de cada um deles. E também nós temos, e aí eu gravei alguns vídeos, né? Gravei um vídeo com o Magno tem um imenso balão, que ele leva nos fóruns e tal, com o mundo pintado, cheio de coisa, que as pessoas interagem, o balão passeia, o balão roda, só que ele diz que o pessoal de vez em quando tenta furar o balão, que já conseguiu destruir o balão várias vezes, então agora o balão estava sendo reformado para ele ter um balão reserva, que estava lá no fórum, inclusive eu carreguei o balão nas costas. Aí, e tem um outro balão que ele fez agora para as pessoas interagirem e poderem furar. Nós inclusive fomos lá pintando, Fórum Social Mundial População Idosa. Lá no balão, tá lá pintadinho, bonitinho. Essa primeira entrevista com o Magno. Na sequência da entrevista com o Magno, né, que é o homenzinho do balão, tá, tem uma entrevista com a Leila, da Itaipu Binacional, que vai nos falar um pouco da responsabilidade social da Itaipu e do Cultivando Água Boa. É um projeto fantástico, a Itaipu já nos trouxe algumas vezes aqui. Parece que vão estar no Fórum Social Mundial, inclusive com uma caravana de 3 ônibus. Aliás, o pessoal lá de Balneário Camboriú quer trazer 3 ônibus de idosos e alguns grupos de dança para nós aqui. Vai ser um espetáculo, Fórum Social Mundial em janeiro. E, na sequência disso, tu já viu como é que fica a PET, o filme plástico retirado do lixo que vai misturado em casa? Não aquele que a gente separa, mas que tu joga com lixo comum, tem muita gente que mistura, né? Santa Maria tem um setor de transbordo, administrado pelo Joicemar Ferrari Flores, da JEMG. O caminhão chega de lixo lá, despeja, ele faz o recolhimento daquilo que é aproveitável e manda para o aterro sanitário só a parte orgânica. Porque aí o aterro sanitário, inclusive, ganha uma sobrevida, porque não fica com coisa lá que vai decantar em milhares de anos. Tá, mas só em pouco tempo. Agora, o estado que isso sai, a sujeira, né, e claro que eles ganham menos com isso, é incrível o que nós temos ainda que trabalhar de educação ambiental. Na sequência, o vídeo com o Joicemar e voltamos para o encerramento. Com o Magno, aqui no 9º Fórum Brasileiro e 4º Encontro Catarinense de Educação Ambiental. Magno, que é o cara que fez esse balão maravilhoso, que a gente já tem visto em alguns fóruns por aí. Magno, como é que surgiu essa ideia desse balão? O que esse balão representa? Como é que tem sido essa peregrinação dele? O balão surgiu a partir de uma experiência num barco pesqueiro, tá? Onde eu avistei um balão flutuando, né? Um plástico flutuando no mar, e resgatei, né? E aproveitei a ideia de pintar o mundo, para representar o mundo em cursos de oceanografia, em cursos de educação ambiental. E aí, a partir daí, né, a gente pôs ele na mão das pessoas durante o fórum,
fórum e ele começou a ser transportado pelas pessoas. E isso é muito legal, é muito representativo, né, da relação das pessoas com o planeta Terra. Você disse que me colocou principalmente a representação das placas tectônicas, e inclusive estava me explicando a questão do terremoto lá que teve ontem. Pois é, o que acontece é que a Terra é um planeta vivo, né? Então, assim, as placas tectônicas demonstram muito isso, porque elas são justamente a forma onde o planeta tem como crescer, tá? E aqui, no caso aqui onde a gente tem o México, aqui é uma concentração de várias rupturas dessas placas tectônicas, tá? E isso é lógico que abala a Terra, abala, né, a superfície, né, causando os terremotos. Mas esse aqui não é exatamente o balão que tu fizeste a primeira vez, né? Não, esse aqui não, porque assim, eu tive que recalchutar aquele tanto, né? Porque todos os eventos que a gente participou, ele sempre foi furado, tá? Aí eu fiz um outro mais novo, né? Para representar um pouco mais, assim, as características atuais do planeta, tá? Mas assim, eu tive que fazer também um outro, porque as pessoas sempre chegavam aqui com tanta ira, querendo furar o balão, que eu fiz um outro balãozinho menor, onde as pessoas podem julgar interagir, escrever, né, participar dos eventos, né, de uma forma mais integrada. E agora nós temos o Fórum da Pessoa Idosa em Porto Alegre, em janeiro, e tu disse que está pretendendo fazer umas tomadas, levar o balão para lá. Como é que é essa tua proposta? Vai ser muito legal se a gente puder fazer isso, porque assim, representar, né, a ideia do mundo girando em Porto Alegre, né? É como se o mundo estivesse passeando pela cidade, né, representando as pessoas, os turistas, os participantes do fórum em toda a cidade, e dando oportunidade também para os idosos para integrar com essa ideia. Tu já fez 2 vídeos desse balão, exatamente assim, girando pela cidade. Um foi em Brasília, na comemoração dos 50 anos, e o outro? O outro chama Mundo Cerro, comemorando os 300 anos da cidade de Cerro, lá em Minas Gerais, como patrimônio histórico do Brasil. E são vídeos de 3 minutos? São vídeos curtinhos, tá na internet. Um é Mundo Cerro e o outro é Terra Brasília. Terra Brasília? Terra Brasília. Tá, então vamos... Brasília, ele passeia pela esplanada ali, integra com as pessoas que estão ali próximo aos ministérios do meio ambiente, de ciência e tecnologia. Tá? Vamos esperar o de Porto Alegre, tu é criativo dos dois. Vai ser legal, tomara que a gente role o balão lá rapidinho, né? Que o mundo, né, passeie por Porto Alegre. Então tá, aqui ouvimos o Magno para o Comunicando Atualidades. No Fórum Brasileiro de Educação Ambiental e 4º Encontro Catarinense, com a Leila Alberton da Itaipu Binacional, que é uma das patrocinadoras aqui do evento. E ontem de noite tivemos um painel muito interessante sobre a responsabilidade da empresa e educação ambiental. E eu queria saber da Leila como é que é o trabalho da Itaipu. Eu sei que tem o Cultivando Água Boa, que é um projeto de referência, mas tem vários outros cuidados que a Itaipu tem. Como é que é esse trabalho da Itaipu e a participação aqui nesse fórum? Bom, é um prazer, né, estar conversando com vocês. A Itaipu é uma empresa binacional. Por ser uma binacional, então, ela tem ações conjuntas entre Brasil e Paraguai, mas eu acho que uma das grandes questões é quando a Itaipu traz para sua missão a responsabilidade socioambiental. Isso faz com que todas as estruturas dentro de Itaipu pensem e tenham suas ações voltadas para as questões socioambientais. Então, constituiu-se programas tanto internos como programas externos, como o Cultivando Água Boa, voltados para questões da sustentabilidade. E esse olhar da educação ambiental, que eu acho que foi uma das grandes sacadas da Itaipu, da educação ambiental se tornar um programa instituído, uma divisão, um programa instituído dentro da empresa, com orçamento próprio, e isso fez com que a educação cumprisse o papel e cumpre até hoje, que é de fazer um diálogo muito próximo com todas as ações, e nós fazemos então um processo formativo para que a gente fortaleça as ações socioambientais na empresa com os seus colaboradores e na empresa com o território de abrangência.
isso é maravilhoso. Eu já tive a possibilidade, uma vez, de participar de um projeto junto a Itaipu, de uma conferência Rumos à COP20, lá em 2014. A Itaipu já teve no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, e nós esperamos que volte agora em janeiro. A gente sabe dessa veia da Itaipu de dar muito valor, não só para a educação ambiental, mas também para projetos que sejam sustentáveis, até não porque a Itaipu não é uma empresa que gere resíduos, mas a instalação de todo o complexo gerou muito impacto, e muito impacto social. Eu acho que é um pouquinho essa a ideia, né? Quando a Itaipu se pensou enquanto usina hidrelétrica e colocada num território que é binacional, a gente tem que pensar principalmente nas pessoas que estão nesse território e nos processos que existem aí. Eu acho que esse respeito se construiu no território. Nós temos aí uma participação muito efetiva em vários eventos, então estar aqui no Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, nós estivemos em todos os fóruns, além de patrocinadora, que nós sempre fomos do fórum, porque entendemos que é um espaço de diálogo, de troca de experiências, mas um espaço de aprendizagem, porque além da gente trazer aquilo que a gente sabe, a gente também pode levar saberes que são coletados aqui, né? Então é realmente uma troca, sem contar que é um fórum que envolve universidades, e a pesquisa e inovação para nós é importante na área socioambiental. Então eu acho que esse papel de estar no Fórum Social Mundial, de estar nos fóruns de sustentabilidade, no Fórum Brasileiro de Educação Ambiental e tantos outros fóruns, ou na COP, né? Nós estamos indo agora novamente o ano que vem, estar no Fórum Mundial da Água. Eu acho que é olhar de forma sistêmica para os processos socioambientais e entender que o social e o ambiental estão conectados, precisam estar junto, e que uma coisa não inviabiliza a outra, muito pelo contrário, uma coisa conecta a outra, e uma situação bem resolvida, você tem vários problemas resolvidos. Muito obrigado, Leila, para o Comunicando Atualidades. Estamos aqui na usina de triagem de Santa Maria para falar com Joicemar Ferrari Flores, que é o diretor da JEMG, que é a empresa que opera aqui o setor de triagem de lixo. Joicemar, bom dia. Bom dia. Qual é o tipo de lixo que vem para cá, para o setor de triagem? É o lixo que é recolhido na cidade, né, no caminhão compactador. Não é de coleta seletiva, é o lixo misturado com orgânico e reciclável. E Santa Maria tem coleta seletiva? Tem coleta seletiva. Tem coleta seletiva onde fica o aproveitamento dos resíduos na cidade, nas cooperativas e associações credenciadas na prefeitura. O que vocês tiram é aquilo que vem no lixo, digamos assim, é produto que seria reciclável, mas que vem contaminado. Exatamente, o material todo ele, assim, que as pessoas descartam incorretamente dentro de casa, misturam o material seco com material orgânico, e aí vai para o caminhão compactador, que já vai direto para o aterro sanitário. Antes de ir para o aterro sanitário, a gente passa na usina, retira ainda os materiais aproveitáveis, e depois realmente vai só orgânico para o aterro daí. E quantos % do orgânico vocês tiram de material reciclável? De material reciclável a gente está com 8,7% de aproveitamento nesse tipo de atividade. Estava me dizendo que a média nacional é um pouco inferior. Olha, tem lugares assim que eu conheço com 3%, 6%, 7%, mas a nossa média de 8,7% está excelente. É a ideia de chegar entre 10% e 11%, tem esse aproveitamento ainda. Bom, nós demos uma caminhada por aqui, tanto que vocês podem ver a minha
peguei um pouquinho de lixo na roupa, mas o Joicemar vai mostrar para nós aqui um pouquinho desse material que eles retiram, para vocês verem a quantidade de coisas que são retiradas ainda do lixo da casa das pessoas e que não é reciclado. O papelão. Esse papelão é o que nós temos aqui na usina de triagem. Vocês podem olhar que é um papelão assim que muito contaminado. Não existe aquelas placas de papelão que vocês estão acostumados a ver na seletiva, porque isso aqui está todo misturado no orgânico. Esse é o filme cristal. A gente vende para a indústria. Olha como ele vem contaminado. Então assim, ele está sempre misturado no material orgânico. Nós estamos aproveitando o que já ninguém mais quer, ninguém mais usa nas indústrias. Nós estamos conseguindo ainda tirar 8% disso aqui. Temos PET azeite, Tetra Pak, balde bacia que chamam, o que mais aqui? PAD cristal. Vocês podem olhar que é um material que a indústria vai ter dificuldade de processar ele lá. Então a gente tem um valor menor que o de comércio por ele estar um pouco contaminado ainda. Mas nós estamos conseguindo ainda um bom valor final ainda. Bom, vocês recebem ali nas esteiras ali em cima, né? Tá aqui. E aí depois vem para esses sacos e aí vem para aquele compactador ali. Nós estamos, por enquanto, essa prensa aqui não é mais usada. A gente está com ela uma semana só porque a nossa prensa automática, que dentro das normas das NR agora, está para chegar dia 5 de outubro. Então nós estamos usando ainda as prensas antigas, mas elas vão ser eliminadas aqui do processo. O material cai nos bags, tá separado já na esteira por classe, cor, toda a classificação. Daqui ele é pesado ali para nossa produção diária no escritório e de lá a gente está colocando nessa prensa. Da prensa é carregado para a indústria final. Está chegando a prensa automática a partir de 4 de outubro, vamos eliminar aqui, aí ela vai ser transformada lá naquele outro pavilhão que tu está enxergando lá do lado direito lá. E quantos empregados vocês têm aqui? Nós estamos aqui, nós temos duas situações aqui dentro da usina de triagem. Nós temos empregado com carteira assinada e nós fizemos um PAC com o governo do estado para aproveitar a mão de obra prisional, certo? Nós temos hoje 35 funcionários no turno da tarde com carteira assinada, das 3 às 9 da noite, de 6 horas, e das 7 às 3 da tarde nós estamos hoje com 32 apenados do sistema prisional, que foi firmado um PAC com o governo do estado. Ou seja, o resíduo da sua casa, telespectador, ele gera riqueza e gera emprego. Sim, nós estamos hoje com 65 postos de trabalho, no mínimo aqui, direto. Depois tem os indiretos, que é o mecânico, os postos de gasolina, tudo, enfim, que compõe toda essa massa aqui de trabalho. E aí vocês tiram esse volume todo, com certeza os caminhões que a prefeitura acho que paga por quilômetro rodado, combustível, vão menos pesado para o aterro. Vão menos pesado. Isso aqui para a CRVR, que é a proprietária do aterro, eu não sei bem os dados, valores, né? Mas na frente de trabalho, tu imagina, eles estão compactando só material orgânico, deixando de compactar plástico não compacta. Então a frente de trabalho deles lá, assim, é um absurdo a diferença de trabalho e de economia para eles lá também. Sem falar que dá uma sobrevida no aterro. Exatamente, eles têm um aterro aí de 16, 20 anos, de repente eu não tenho esses dados, mas vai para 25, 30 anos a ocupação do aterro aqui, né? Sim, tem menos coisa que tem. E é coisa que não é plástico para degradar. Quanto tempo um plástico? Orgânico não, orgânico bota ali, eles têm agora um projeto para fazer a canalização para gás, para fazer energia. Então quanto mais tu fazer a triagem, mais tu vai ter gás lá no aterro. Então para eles é interessante que nós façam a triagem, quanto mais a triagem melhor, eles vão ter uma eficiência melhor na questão de geração de gás lá no aterro. Bom, isso só demonstra que em termos de educação ambiental, temos muito que evoluir. Tem bastante que evoluir, sim, porque assim, é um trabalho que a gente faz aqui em Santa Maria que não é visto por ninguém, porque a gente lida assim, com o final de todo o processo.
processo. Nós lidamos com os caminhões que chegam aqui já pronto para ir para o aterro. Nós colocamos aqui, fizemos todo esse processo, damos emprego para 30 e poucas pessoas, mais 30 e poucos do PAC com o governo do estado. São 60 e poucas famílias que dependem diretamente dessa nossa atividade aqui. Já estamos há 1 ano e meio aqui mais ou menos e só, vou te dizer, é com imensa alegria que a gente consegue fazer todo esse trabalho aqui. Ok, muito obrigado, Joicemar, para o Comunicando Atualidades. Uma hora passa rápido, então agradecendo a presença da Aline e do Marcos, nós estamos encerrando por aqui. Semana que vem nós voltamos com mais reportagens e com o Juarez de volta, que o seu Juarez dessa vez não estava doente, ele foi para Brasília. Eu espero que ele retorne bem de viagem, porque ele foi para um lugar perigoso. Até o próximo Comunicando Atualidades. Quem quiser nos questionar alguma coisa, comunicandoatualidades@gmail.com. Já temos e-mail, comunicandoatualidades@gmail.com. E esse programa daqui a 1 ou 2 semanas, de preferência semana que vem, vou ver se eu consigo fazer, vai estar disponível no YouTube. Só largar lá Comunicando Atualidades, vai estar todos os nossos programas lá no YouTube. Boa noite a todos. Fui!